Esse conteúdo originalmente foi publicado lá no targethd.net, porque, afinal de contas, site de tecnologia, e que durante os últimos meses falou muito sobre inteligência artificial. Mas cenou tanto com cultura pop que eu quis trazer essa conversa para o meu canal pessoal de vídeos, até mesmo para a gente entender por que o Estúdio Ghibli está tão bravo com a OpenAI. Vocês viram nas redes sociais. O feed de vocês ficou lotado com esse conteúdo. Do nada, as publicações no Twitter, no Facebook, no Instagram, começaram a compartilhar imagens que foram criadas por inteligência artificial com os traços típicos e característicos dos filmes de animação do Estúdio Ghibli. Para quem não sabe, caiu de paraquedas, o Estúdio Ghibli é uma das maiores referências no mundo do cinema quando se refere à animação. É um dos maiores estúdios do mundo e tem como principal gênio criativo o senhor Hayao Miyazaki, que recentemente, não recentemente esse ano, mas dentro dessa década, ganhou um Oscar como melhor filme de animação por O Menino e a Garça. O cara é um gênio dentro desse segmento. Ele nos lembra que existe um mundo de animação além da Disney, além da DreamWorks, além da Pixar, e faz tudo com um carinho e um amor inacreditável. E ele é parte muito importante dessa problemática que se desenvolveu agora com o ChatGPT. Por que o ChatGPT começou a gerar imagens com traços baseados no Estúdio Ghibli? Porque a OpenAI decidiu liberar para todos os usuários, pelo menos estava liberado, mas agora, com a demanda elevada da galera querendo criar desenhos inspirados nos traços do Miyazaki, ela deu uma suspendida nessa oferta dessa tecnologia. Mas a OpenAI decidiu integrar o DALL-E, que é a inteligência artificial responsável por gerar imagens de diferentes padrões, principalmente imagens ultra realistas, onde agora com prompts, onde você especifica aquilo que você quer, tal e como acontece com várias outras plataformas, você pode gerar as imagens de altíssima qualidade. A DALL-E é uma das IAs generativas de imagens mais avançadas no mercado. Então faz toda a diferença para o ChatGPT receber essa tecnologia, até porque na mesma semana o Gemini do Google liberou para o AI Studio, para a galera que testa a inteligência artificial da gigante de Mountain View, o recurso de geração de imagens que está impressionante na velocidade que gera as imagens através da IA e com resultados também surpreendentes. Não podemos nos esquecer que nessa história da inteligência artificial, a gente está numa corrida que, nesse momento, alguém apertou o pé no acelerador. E não foi o Google, não foi a OpenAI, não foi a Microsoft com o Copilot. Foi o DeepSeek que lançou a sua versão de inteligência artificial com raciocínio e fez com que todo mundo precisasse entregar aquilo que essa proposta estava oferecendo de graça para o grande público e com as APIs com preços muito reduzidos para os programadores. E esse é um dos grandes mistérios hoje do mundo da tecnologia. Como é que o DeepSeek entregou tanto custando tão pouco? Mesma coisa o Qwen. Sim, esse nome é meio esquisito. O Qwen, que é outra plataforma de inteligência artificial chinesa, que também está muito avançada, que também está entregando recursos e resultados de produção generativa com preços muito acessíveis. Então, todas as outras grandes plataformas se sentiram pressionadas. E um dos avanços recentes, ou uma das acelerações de avanços, está na geração de imagens. Muitas pessoas hoje, inclusive este que vos fala, utiliza a geração de imagens por inteligência artificial para poder ilustrar vídeos, artigos em blogs, textos dissertativos diversos, porque tem aquele lance do banco de imagens que a gente tem que pagar pelos direitos de imagem. E quando você gera uma imagem baseada em inteligência artificial, em algumas legislações, você não precisa pagar os direitos de imagem ou da propriedade intelectual ou da imagem da pessoa, porque você gerou isso por outros meios que não sejam a cópia direta do conteúdo original.
E aí que está a treta envolvendo o Estúdio Ghibli. Porque para dar o link para o ChatGPT, ou seja lá qual for a inteligência artificial envolvida, nesse caso a gente está falando da OpenAI, mas para uma inteligência artificial aprender os traços da Hayao Miyazaki, ela teve que aprender esses traços. E teve que fazer isso aprendendo com conteúdos que estavam protegidos por direitos autorais. Os filmes do Estúdio Ghibli estão protegidos por direitos autorais, porque, obviamente, eu vou ser redundante aqui, existe um autor ali que entregou o seu talento, a sua capacidade e entregou o seu tempo, dedicação, enfim. Tem o trabalho de alguém expresso naqueles traços que o ChatGPT se inspirou para criar memes, piadas, gags visuais. As redes sociais se encheram de piadas envolvendo os traços do Estúdio Ghibli. E eu não vou negar que isso é algo bem divertido. É parte da criatividade humana se expressando. Só que nem mesmo Sam Altman, que também acabou alterando a imagem do seu avatar lá no X, doravante conhecido como Twitter, para também ter uma representação dele através dos traços do Hayao Miyazaki, nem a OpenAI, nem Sam Altman, nem ChatGPT, nem mesmo você, que quis homenagear o Miyazaki, transformando a sua imagem para o avatar, ouviu o que o cara tinha a dizer sobre o assunto. Um tempo atrás, o Hayao Miyazaki teve uma fala registrada, esse vídeo está no YouTube, eu não vou poder colocar as imagens desse vídeo, mas eu posso colocar o link na descrição desse vídeo para vocês acessarem ao vídeo ao qual eu estou fazendo essa referência. O Hayao Miyazaki tem uma fala registrada em vídeo, onde ele deixa claro que ele é terminantemente contra o uso de inteligência artificial para emular e reproduzir os traços artísticos de alguém, ou, no caso, os traços artísticos de suas obras, porque ele entende que isso é basicamente acabar com a essência artística do ser humano. A gente não consegue dimensionar o que o Miyazaki sentiu para poder produzir histórias como O Menino e a Garça e A Viagem de Chihiro. Para quem não assistiu A Viagem de Chihiro, eu recomendo que assista, mas assista com lenço, porque esse é um dos filmes mais profundos e tristes que você vai assistir em toda a sua vida. Então Miyazaki ele não traça apenas linhas e vai colorir elementos num papel ou no material que depois é convertido para a reprodução em vídeo. Não é apenas um desenho, não são apenas traços. Eu costumo dizer que a obra do Hayao Miyazaki é uma poesia em forma de imagem. Cara, e eu tô sendo desrespeitoso com ele. Essa entidade da animação mundial tem uma sensibilidade absurda. Ele conta histórias sobre a vida através de imagens que nós jamais poderíamos dimensionar, não só a inspiração, como também a vivência e visão de mundo que ele teve para poder entregar esse conteúdo para todos nós. E eu entendo perfeitamente por que o Miyazaki está irritado neste momento, porque a obra dele, de alguma forma, foi banalizada. Pode até ser que você, que só converteu a sua foto num avatar inspirado em Miyazaki, inspirado no Estúdio Ghibli, que você não estivesse fazendo isso por deboche. A sua intenção não foi condizente com algo que necessariamente foi prejudicial ou nocivo à obra do Miyazaki. Mas você se esqueceu de perguntar para o cara. Todos os envolvidos se esqueceram de pedir para o Estúdio Ghibli para utilizar os seus traços. E o que é mais sério nessa história não são os usuários comuns que ficaram fazendo os memes utilizando Miyazaki que estão do lado mais errado dessa questão. Mais uma vez é a OpenAI e o ChatGPT que precisam ser questionados pela prática de alguma forma, utilizar conteúdos protegidos por direitos autorais para que a sua inteligência artificial tivesse a capacidade de reproduzir essas obras. Em alguns países, e para o azar do Miyazaki, o Japão é um deles,
utilizar aquilo que é público na internet como referência para poder reproduzir aquelas características. E esse é o ponto de defesa da OpenAI para validar esse recurso dentro da sua plataforma geradora de imagens. Isso não é violação de propriedade intelectual. Já para outros países, inclusive Estados Unidos e Brasil, você se utilizar das características visuais, musicais, estéticas, para criar uma obra inédita, pode sim ser considerada plágio. A legislação muda de país para país e é muito difícil a gente encontrar uma legislação universal que coloque todo mundo dentro da mesma regra. Se para a internet nós não temos essa legislação unificada, porque o Brasil tem o seu marco civil na internet, a Europa tem a GPDR, os Estados Unidos também não tem uma legislação e está tentando criar uma. Se a gente não tem uma unidade de legislação para a internet, que dirá para algo tão novo quanto a geração de conteúdos por inteligência artificial e conteúdos baseados em outro conteúdo que já existe, principalmente nas questões artísticas. Não podemos nos esquecer que recentemente Hollywood entrou em greve, que teve todo aquele movimento de roteiristas, de criadores, de atores, para impedir, ou pelo menos estabelecer um limite, do uso da inteligência artificial pelos grandes estúdios de Hollywood. Porque esses mesmos profissionais da indústria do cinema entenderam e concluíram que, se dependesse dos estúdios, eles seriam todos substituídos pelos recursos de inteligência artificial. E vários desses estúdios ainda desejam isso. Aqui a gente está vendo mais ou menos uma inversão dessa regra. O estúdio Ghibli se vê prejudicado porque não houve nada que a OpenAI fizesse para impedir o uso em massa de suas referências visuais e dos seus traços artísticos por qualquer pessoa, e em alguns casos a gente sabe que tanto o usuário que pode usar de forma maliciosa essa referência artística, quanto a própria OpenAI, que neste momento só liberou o recurso do modo Miyazaki de criação de imagem, e aí por tabela também o DALL-E integrado ao ChatGPT para os usuários pagos. Ou seja, a OpenAI está capitalizando em cima de uma polêmica que está servida e que ainda vai ter muito pano para manga, muita discussão até chegar no denominador comum. Até imagino que o Sam Altman, o CEO da OpenAI, retirou o, eu chamo de modo Miyazaki, dos usuários gratuitos do ChatGPT para tentar acalmar a fervura e para ganhar tempo para ver o que vai fazer em relação ao possível processo que vai receber do Estúdio Ghibli. Porém, independentemente do que vai acontecer a partir de agora, está iniciada mais uma discussão e que se inicia um ponto de reflexão, porque apesar de a gente também entender que a arte é aberta para todo mundo e que depois que o artista entrega essa arte, em alguns casos ela não lhe pertence mais porque vai para a interpretação do coletivo, vai para a visão individual de como a pessoa recebe aquela música, aquele filme, aquela imagem, um quadro, aquela foto. Então existe essa ideia de não mais pertencimento ao artista porque ele contribuiu para o mundo dessa forma. A gente também tem que parar para pensar se alguém está lucrando em cima do talento dos outros. E mesmo que não seja o caso, mesmo que não seja o caso do lucro, eu entendo que parte de nós precisa entender o lado do Miyazaki e respeitar as visões de um dos maiores criadores artísticos que este planeta já viu. É uma questão complexa, é uma questão polêmica, é um vídeo mais sério comparado a tudo que você assiste nesse canal de vídeos, principalmente quando eu falo de Fórmula 1, ou de futebol, ou de outros esportes, mas eu achei uma pauta bem interessante para conversar com você. Espero ter ajudado a esclarecer eventuais dúvidas sobre essa treta que dominou a internet nos últimos dias e agradeço a você que ficou até o final pela atenção dispensada.